Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Estou voltando a falar de um assunto, repetindo-o, para que vocês não imaginem que só falar de Covid-19 perturbe a calma, a tranquilidade e deixe vocês em cima de uma perspectiva que é sempre mais do mesmo, sempre mais do mesmo, sempre mais do mesmo. Vou falar agora do consumo e os efeitos do abuso do álcool. Alguma coisa que preocupa quem deva se preocupar? Preocupa a estrutura de administração, de gestão pública, que envolve Ministério Público, polícias, prefeito, prefeitura, órgãos de controle, enfim. Até Conselho Tutelar está envolvido nessa preocupação, da qual faço uma descrição abreviada neste momento. Vejam, 2 copos de vinho, ou uma lata de cerveja, ou uma dose de destilado por dia é o limite para os homens. Se uma mulher tiver o hábito de tomar 2 copos de vinho, uma lata de cerveja e uma dose de destilado, ela vai estar aprontando dentro de casa porque o que eu falei é para homem. E queiram vocês ou não, sejam feministas ou machistas, a verdade é que o homem tem mais resistência e ele acaba, é bom que seja assim, tendo mais capacidade de não ficar sem condições de operar naturalmente, depois de ter tomado 2 copos de vinho, uma lata de cerveja e uma dose de destilado. A mulher, com a metade disso, ela já fica doidona. Claro que há mulher que vai dizer por aí que não, lá em casa quem manda sou eu. E não tem essa de homem ter mais capacidade do que mulher. Tanto assim que até Lei Maria da Penha foi construída. Não existe a Lei Mário da Penha. Para vocês verem como as coisas andam no Brasil. Bom, por dia é esse o limite para homens e para mulheres, e a metade disso, repito, insisto, repiso e reforço a ideia. 56,1% dos adolescentes no país, com idade entre 13 e 15 anos, já fizeram uso de álcool no Brasil. Entre os meninos, 54,8%. Não precisa dizer que as meninas também já gostam de aparecer e dizer que eu já tomei muito mais do que o meu ficante, o meu garoto, o meu namorado. É uma questão que é só observar para ver que não é exagero. As meninas tomam também. E muitas vezes elas tomam a iniciativa quando o menino demonstra ser um pouco acanhado em relação ao álcool. Então, 56,1% dos adolescentes do país com idade entre 13 e 15 anos já fizeram uso do álcool no Brasil. Entre os meninos, 54,8%. 400 doenças estão associadas ao consumo exagerado. 400. Bom, se você tem uma dessas doenças e vai ao SUS, o SUS não resolve, o problema é o governo, o problema é o SUS, o problema é o médico, o problema é a fila, o problema... Não, a gente nunca é atendido, vai na UPA, não é a mesma coisa. São 400 doenças. Como a instituição do SUS foi feita por uma questão ideológica e o pessoal não paga um centavo sequer pela consulta ou pelo atendimento, não paga nada, é universal. Vem um venezuelano lá da sua terra, é atendido de graça. Vem um argentino, vem um liberiano, vem um russo, um moscovita, um francês, um italiano, venha um grego aqui no Brasil,
atendido de graça, não paga nada. É a lei, bondade da boa, né? Essa redundância, bondade da boa, está sendo dita propositalmente para você ver qual é a classe de político que nós temos no Brasil. E eu não tenho nenhum interesse em defenestrar os políticos, por quê? Porque nós precisamos de ter bons políticos. Nós precisamos ter bons políticos no país. Sem bons políticos, nada feito. 400 doenças são 400 procedimentos, são 400 motivos para que não haja capacidade estrutural dos sistemas de saúde, das UPAs, dos postos de saúde, dos hospitais, dos prontos-socorros. Não há capacidade que suporte isso. E você continua. Quando você está sozinho e não tem ninguém para acompanhar, você convida a ficante, a companheira, para... Não há como reclamar do serviço de saúde, do Sistema Único de Saúde. Ele é universal porque os políticos na época não fizeram contas. Se tivessem feito contas, eles não teriam feito um sistema universal do jeito que é. E cada vez vem mais gente para cá por conta disso. Está chegando gente dos Estados Unidos ao Brasil por conta desse Sistema Único de Saúde, que um dia vai ser modificado. Não há quem suporte orçamentariamente essa falta de estrutura que existe nos Estados Unidos e que no Brasil tem. Tem, mas com o pagamento dos contribuintes pagadores de impostos. E nessa situação eu volto a repetir mais do mesmo, né? O cidadão que tem caixa 2, o cidadão que não paga o imposto devido, que não emite nota de ICMS, que manda uma carga de caminhão dizendo que tem 5 mil quilos, mas tem 40 mil quilos, e combina pelo telefone, tô mandando aí só 1/5 de nota, viu? O cidadão que não emite nota de serviços e deixa o município na miséria, o município, o prefeito, está todo dia em Florianópolis pedindo com o pires na mão dinheiro, mas o prefeito não tem coragem de mandar a fiscalização em cima dos cidadãos que sonegam imposto sobre serviço. Encanador, eletricista, prestador de serviço de qualquer natureza. É muito difícil alguém dar uma nota fiscal. E quem perde é o município. Mas logo vem o cara reclamando, não, isso tá uma porcaria, a administração não vale nada, pois é isso mesmo, eu vou botar naquele meu amigo, porque aquele meu amigo não vai me cobrar imposto. Isso tudo vale a pena para você saber que essa história do álcool é perigosa. 3,3 milhões de pessoas morreram num ano em decorrência de problemas do vício do álcool. Se você considerar do junho do ano passado ao junho deste ano, morreram 3,3 milhões de pessoas em consequência do álcool. No entanto, a Rede Globo de velório, ela nem por conta da AIDS ela faz notícia, nem por conta do álcool ela faz notícia, ela faz somente do coronavírus porque quer destruir a estrutura excelente do governo que não rouba e não deixa roubar e que foi retirado do poder executivo por via do Supremo Tribunal Federal PT, a capacidade de o presidente ao menos coordenar o dinheiro, a aplicação dos recursos que poderá ser feita pelos governadores e prefeitos. Muitos deles enriqueceram por conta das encomendas feitas e pagas antecipadamente, como é o caso do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santa Catarina, do Espírito Santo e mais outros tantos estados aí, principalmente os governadores que estão ligados à estrutura do antigo PSL, do PT, do PSOL, do PCdoB. Não estou interessado, não, que você não goste que eu diga isso, é assim mesmo. O STF tirou do presidente da República a capacidade de coordenar e mandou que o presidente somente desse o dinheiro do Ministério da Economia. Então foram para os prefeitos e governadores 800 bilhões de reais. E foi uma verdadeira farra.
que a Polícia Federal minimizou de alguma forma. Eu diria 20% foram minimizados pela Polícia Federal pela ação em cima dos prefeitos e governadores que roubaram e deixam roubar. Ao contrário do que faz o governo federal, do Jair Bolsonaro e do Hamilton Mourão e do ministro da Economia e outros tantos bons ministros que não roubam e não deixam roubar. 60% é o índice de recuperação entre os alcoólatras. Um dos meios de controlar é através dos alcoólicos anônimos. Havia uma informação que acabou de ser desmentida na França, dizendo que o baclofeno age no cérebro em neurotransmissores chamados GABA, aqueles ligados ao controle da ansiedade. É ali que o álcool atua, relaxando o indivíduo. A notícia que estou lendo aqui, ela contém uma certa inverdade, porque não é ali que o álcool atua. É ali que também o álcool atua. Ali é o centro por onde passa a cocaína, a maconha, o crack, o LSD, todos os decorrentes, os consequentes do que antigamente era consumido, faltou a palavra agora, todo tipo de narcótico, ele passa por esse núcleo chamado GABA, aonde estão os neurotransmissores ligados ao controle da ansiedade. É aí que reside o problema sério, o problema grave, que todo cidadão que está envolvido com o controle de drogas, com a tentativa de controle de drogas, não consegue controlar porque não tem capacidade, não tem vontade para fazer isso. E aí o remédio entraria nesses canais e produziria efeito similar. Essa foi a suposição de um médico que morreu em consequência do vício do álcool, sempre controversa e que só ganharia verniz de certeza após um estudo divulgado em 2016. O trabalho, patrocinado por uma entidade respeitada, a Assistência a Hospitais Públicos de Paris, mostrou efeito positivo depois de um ano de tratamento com a droga. A pesquisa incluiu 320 pessoas entre 18 e 65 anos, alcoólatras, que não foram orientados a parar de beber. O resultado, a abstinência ou a redução do consumo, ocorreu em 56,8% dos pacientes tratados, contra 36,5% daqueles que receberam o placebo. Mas outros efeitos do remédio não foram ideais. 44% deles sofreram de insônia e depressão, o mesmo ocorreu com 31% dos que não tomaram o medicamento. Agora, bem agora, coisa recente, uma matéria publicada com o nome "Uma pílula contra o álcool?" Interrogação. A indicação de relaxante muscular para o tratamento da dependência de bebidas alcoólicas de uso comum é suspensa na França e deflagra acalorada polêmica, mencionando, em relação a esse assunto, o baclofeno, que era a menina dos olhos dos médicos quando alguém chegava no hospital querendo se tratar contra o alcoolismo, que é uma doença hereditária. Risquem o baclofeno da relação, porque ele foi comprovado como um insucesso garantido no tratamento dos alcoolistas. Para repisar o assunto, é bom lembrar que nós devemos desprezar o vício, maldizer o vício, denominar o vício como alguma coisa nefasta na vida do cidadão, mas nós não devemos desprezar os viciados. Nós devemos acolhê-los, nós devemos cuidar deles no que for possível, nós devemos acolher as famílias deles, nós devemos entender os efeitos, as consequências dos alcoolistas nas famílias, nós devemos entender os alcoolistas.
Nós devemos não, nós podemos fazer se nós quisermos e nós temos que querer. Há muitas entidades, como a ONG A Vida é Bela, que faz um trabalho, como tantos outros psicólogos que trabalham nesta área e que ajudam a minimizar os efeitos do álcool na vida das pessoas. Eu me lembrei de falar disso aqui porque o Diário do Alto Vale trouxe uma matéria com a manchete seguinte, deixa eu ver quem assina a matéria, Helena Marquardt. Número de motoristas bêbados chama atenção. Em Rio do Sul foram 119 notificações no ano passado e 84 neste ano. Índices alarmantes, já que a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal diminuiu. O Manuel Fernandes Bittencourt disse, um índice altamente considerado alarmante, que os bares ficaram fechados por alguns dias e a fiscalização diminuiu. Repito aqui, um índice alarmante, considerando que os bares ficaram fechados por alguns dias e a fiscalização diminuiu, conforme pensa o Manuel Fernandes Bittencourt. Você deve formar uma força para que os bares sejam fechados às 20 horas no Brasil. Os vendedores de bebida não querem isso e eles têm lobbies nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Senado da República, na Câmara dos Deputados, para que os bares não fechem, como na Inglaterra, às 20 horas. Há lugares em que são fechados às 20 horas, há lugares que são fechados às 22 horas, mas ninguém vai além das 22 horas. Há muitos países no mundo que os bares são fechados bem cedo, para que o pessoal não encha a cara e vá para casa provocar violência doméstica. O álcool, desde os tempos, para você que acredita em Bíblia, né, é um problema bíblico. O Baco vem da Bíblia. O Deus Baco, ele é bíblico. E o vinho era o vinho. Encher a cara de vinho era uma forma de respeitar o Deus e encher a cara com o deus Baco, que era o que revigorava, o que festejava junto com todo mundo, porque o vinho era considerado uma bebida que entornava o caldo, era uma bebida que deixava todo mundo meio doidão e quebrava o pau em qualquer lugar já nos tempos imemoriais, 2, 3, 4, 5 mil anos atrás. Então, nós devemos pensar duas vezes. Nós podemos ajudar as pessoas que são alcoólatras encaminhando-as ao AAA. Se nós não conseguirmos fazer isso, encaminhar a um psicólogo que, se ele tiver interesse, ele pode, inclusive, ajudar gratuitamente. Se ele não ajudar gratuitamente, há entidades aqui em Rio do Sul, como a ONG A Vida é Bela, que ajudam as pessoas, mas vou logo avisando, os efeitos do tratamento feito com base na vontade do alcoolista são efeitos precários. O resultado é muito pequeno, porque principalmente o álcool é uma degenerescência que vem em consequência da tradição que vem do bisavô, do tataravô, do avô, do pai, da mãe, do tio, da avó. E nem todos da mesma família que usam álcool são alcoolistas, mas 95% dos que têm dependência genética do álcool são alcoolistas e sofrem de graves consequências para as quais não há remédio. Este tal de baclofeno, que a França festejava como sendo uma vitória para combater o alcoolismo, deu em nada. Foi divulgado agora que ele não faz nenhum efeito digno de menção e não deve mais ser usado porque ele não ajuda em nada a tratar os alcoólatras. Eu volto logo mais.